Como vocês já sabem, as figuras de linguagem elas consistem em alguns desvios discursivos da língua, visto que nem sempre uma ideia pode ou mesmo precisa, ser comunicada literalmente. Nós já vimos alguns desses recursos na aula anterior, na outra aula, e agora nós vamos dar continuidade em mais uma leva aí de figuras de linguagem. Vem comigo! Fala pessoal, professor Thiago Charme para mais uma aula de interpretação de texto, segunda parte então das figuras de linguagem. Vamos agora ao grupo das figuras sintáticas ou de construção, que refere-se aqui aos desvios que estão evidenciados na construção normal do período. Essas figuras de linguagem, elas ocorrem na concordância, na ordem e na construção dos termos da oração. Comecemos então pela elipse, que consiste na omissão de um termo sem que a frase ela tenha seu sentido alterado. Por exemplo, na frase "eu quero receber mais respeito", os termos em destaque aí podem ser omitidos sem que o sentido da frase seja alterado. Pode ficar tranquilamente assim, quero mais respeito. Viram? O zeugma é quase a mesma coisa que a elipse e por isso requer um pouco mais de atenção aqui. A diferença está especificamente em omitir nomes ou verbos citados anteriormente. Por exemplo, quando eu digo "eu prefiro literatura, ela gramática" e deixamos de repetir o verbo preferir. Um exemplo fácil de zeugma aparece na música Para Todos, do Chico Buarque, que diz assim, "O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano." Perceberam o termo que foi omitido? Pois é, o verbo ser. Já tinha esse verbo e ele foi omitido nas próximas. O meu pai era paulista, meu avô era pernambucano, o meu bisavô era mineiro, meu tataravô era baiano. Então podemos eliminar. Já a silepse é quando há concordância com uma ideia e não com uma palavra, Ou seja, ela é feita aqui com um elemento subentendido e pode ocorrer ali com gênero, com número ou com pessoa. Por exemplo, o grupo se atrasou, estavam se organizando. Temos uma silepse de número aqui, A princípio a frase parece estar errada, já que o verbo estar deveria vir no singular para concordar com o grupo. Mas não se preocupe, gente, essa construção ela é permitida nesse caso. Vejam um exemplo aqui para cada uma das formas possíveis aí, Silepse de gênero. Vossa Excelência está disposto a tudo. Então, vocês percebem que o emissor, nesse caso, ele faz a concordância com a ideia de que Vossa Excelência é um homem e não com o sujeito feminino. Sem o uso da silepse, mesmo que o emissor se refira a alguém do gênero masculino, a concordância ela vai ser Vossa Excelência está disposta a tudo. Beleza? A silepse de número, olha um exemplo. A turma estava desorientada, já que lhes faltava liderança. Nesse caso, o pronome lhes se refere à turma. No entanto, está relacionado a ideia de que uma turma é composta de várias pessoas. Ignorando o uso da silepse, a concordância ela fica: a turma estava desorientada, já que lhe faltava liderança. No singular. A silepse de pessoa. As 5 estávamos encantada. Então percebam que nesse exemplo, ao conjugar o verbo estar na primeira pessoa do plural, a enunciadora ela se inclui entre as 5 pessoas encantadas. Sem o uso da silepse, a concordância é: as 5 estavam encantadas. No entanto, a frase perde o sentido original. Por quê?
não fica aqui, na verdade, evidente a inclusão da pessoa que fala entre as 5, tá? Agora é a vez do hipérbato, que é um recurso aqui que inverte a ordem direta da frase, sujeito, verbo, objeto, complementos, né? Um exemplo de inversão é na frase, dorme tranquilo o garoto. A ordem natural seria o menino dorme tranquilo, né? Outro exemplo que evidencia o uso dessa figura de linguagem é o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Então percebam que nesses primeiros versos do hino nacional brasileiro, o uso de hipérbatos é para gerar aqui para gerar rima e também estilo. Para facilitar o entendimento de vocês, o enunciado ele poderia ser escrito assim, ó: ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do rio Ipiranga. Tá? O polissíndeto é uma figura de linguagem que repete os conectivos, ligando aqui termos da oração ou até períodos. Normalmente as conjunções coordenativas são repetidas. Entre elas, o E é a mais comum, como nos versos aí de Olhar para Trás, de Vinícius de Moraes. E o olhar estaria ansioso esperando, e a cabeça ao sabor da mágoa balançada, e o coração fugindo, e o coração voltando, e os minutos passando, e os minutos passando, tá? Já o assíndeto, ele ocorre quando um conectivo ele é excluído da frase para trazer uma sequência de informações. Nesse caso, gente, geralmente é substituído por uma vírgula. É o oposto do que ocorre com o polissíndeto, né? Vejam só, na música Carimbador Maluco, do Raul Seixas, isso acontece, vejam só. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Perceberam? Importante ressaltar que o assíndeto não deixa de ser um tipo de elipse, né? Mas aqui, no caso dele, né, o que se omite são as conjunções, como o E, que é a mais comum, ok? O anacoluto é uma alteração aqui da estrutura da frase, a qual é interrompida por algum elemento inserido de forma livre. Há estudos aí que dizem que o anacoluto é um erro gramatical, mas vamos ver no exemplo da obra de José Lins do Rego aí, ó. Umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas de tão imprestáveis. No meio do enunciado, o narrador ele optou por utilizar a sentença "a gente brigava com elas", fazendo referência às carabinas. Isso, porém, fez com que o termo "umas carabinas", que iniciou a sentença ali, ficasse então solto, né? Solto ali do restante do enunciado, servindo apenas para esclarecer a frase no meio dele, ok? Então, vamos ver agora o grupo de figuras de pensamento que são caracterizadas aqui por termos ou expressões empregados empregados aqui em um sentido figurado e atrelados então ao campo do pensamento, ou seja, da ideia. Começando pela antítese, que é o uso das palavras com sentido oposto, né, sendo outro possível recurso para fortalecer, né, o discurso e deixar um ponto de vista ainda mais nítido. A antítese é justamente o contraste que ocorre quando os termos eles estão bem próximos ali e reforçam o quanto, né, o período é expressivo. Na música Certas Coisas, do Lulu Santos, nós podemos encontrar assim, ó: não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão, a vida é mesmo assim, não dia e noite, não e sim. A nível de curiosidade,
A antítese é ponto-chave aqui da escrita barroca, tida como a arte do contraste, né? Mas ainda tem espaço na escrita contemporânea, né? Principalmente ali no contexto digital. O contraste, além de fortalecer ali o sentido das palavras, deixa nítido aqui que a divergência entre elas é o que garante, de certo modo, o argumento que está sendo posto, certo? Apesar de ser parecido com a antítese, o paradoxo é uma figura de linguagem usada para transmitir sentidos opostos em uma mesma construção sintática. As duas ideias devem estar aqui na mesma frase para expressar essa contradição lógica, tá? E geralmente estão uma ao lado da outra. Tudo bem? Bom, tomemos como exemplo um trecho da música Tiranizar, de Caetano Veloso. Vejam só. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Se perceberam que nesse exemplo, o paradoxo aqui é produzido pela oposição lógica das palavras prender e soltar. Tá? Outros exemplos bons também para entender isso são isso aí, ó. O riso é uma coisa séria. O melhor improviso é aquele que é mais bem preparado. E o amor é ferida que dói e não se sente, de Luiz de Camões. Vocês perceberem, cada uma delas ali tem, né, uma coisa ali que vai caracterizar então essa figura. A figura da gradação é quando apresentamos as ideias propondo a organização das palavras conforme a progressão que ela tiver, tá? No caso, ascendente ou descendente, tá? Dos conceitos. O clímax ele é obtido com a gradação ascendente, enquanto o anticlímax aqui é a organização de forma contrária. Beleza? Firmina, antes de partir, comprou algumas roupas, 2 malas e uma passagem de avião. A famosa socióloga disse que em ambos os países a justiça prende mais do que devia, não oferece condições para a reinserção social e assim, né, impede a diminuição dos índices de criminalidade. Percebam que nos enunciados há uma sequência de ideias que indica o desenvolvimento ali de certo processo. Tá? Dessa forma, no primeiro enunciado, roupas são compradas, possivelmente para serem então colocadas em malas, levadas então em uma viagem. Já no segundo enunciado, em 2 países não determinados, ocorrem prisões em excesso, os encarcerados não são preparados para a reinserção social e, consequentemente, a criminalidade não diminuiu. Tá? Uma das figuras de linguagem que eu mais acho interessantes aqui na literatura é a personificação ou prosopopeia. Personificar é atribuir, né, características humanas e qualidades a objetos inanimados e irracionais. É comum, por exemplo, conceder sentimentos, emoções, sensações, gestos, enfim, por aí vai. Por exemplo, as ruas sofrem com tanto movimento e nenhuma pavimentação. Tá? Observe que há a demonstração de características humanas aqui atribuídas às ruas que sofrem. Tá? Então vejamos um outro enunciado. Ó. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. No trecho do poema de 7 Faces, né, do Carlos Drummond de Andrade, a prosopopeia ela é percebida no ato de dar ação à casa, que teria ali a qualidade de espiar os homens. Na ironia, o interlocutor diz uma coisa, mas o significado é outro. Ela é muito conhecida aqui, utilizada no nosso dia a dia, mas ainda pode gerar certa confusão aí, principalmente na língua escrita. É utilizada aqui para se expressar de forma sarcástica ou bem-humorada, além de servir como disfarce aqui ou dissimulação, tá? Então vamos ver um exemplo. Não sei como você consegue encontrar suas coisas nesse quarto tão organizado. Ferdinando é realmente muito generoso. Paga a sua empregada o que a lei exige e não o que o trabalho dela merece.
Vocês viram? Os filmes de terror da atualidade são ótimos mesmo, né? São ótimos mesmo, pois é impossível assistir a eles sem ter crises de riso. Vamos lá então, ó. Observem que o enunciador aqui, ele pretende afirmar, né, o contrário de quarto tão organizado, muito generoso, né, e são ótimos mesmo, tá? Agora nós temos a apóstrofe, né, que é uma figura utilizada para chamar, né, invocar. Também é usada para indicar surpresa, indignação ou mesmo ou qualquer outro sentimento. Um exemplo muito comum é a expressão "meu Deus do céu", né? Usada quando alguém se espanta com algo. Um outro exemplo é a música Súplica Cearense de Luiz Gonzaga. Vejam só: ó Deus, perdoe este pobre coitado que de joelhos rezou um bocado pedindo para a chuva cair sem parar. A alusão é um recurso utilizado para fazer referência ou citação relacionada a uma ideia, a outra, tá? Podendo acontecer de forma explícita ou não. Ao referir-se a acontecimentos pessoais, personagens ou outros trabalhos, a alusão ela ajuda no entendimento da ideia que se deseja passar ou receber, né? O casal estava apaixonado como Romeu e Julieta. No caso desse exemplo, o objetivo é explicar tamanha paixão que uma pessoa sente pela outra, nesse caso, certo? E o quiasmo, né? O quiasmo é a última das nossas figuras de pensamento, que ocorre aí quando existe um cruzamento de palavras, tá? Aí que é os travessões, né? Tudo também fora de lugar aí. Ou expressões fazendo com que elas se repitam, tá? Geralmente é usado para enfatizar alguma conquista. Um bom exemplo de como ele é usado no dia a dia: ela quase não sai, vai da casa para o trabalho, do trabalho para a casa. Percebam, gente, então, que é feita uma espécie de regra de 3, tá? Aí nessas sentenças. O último grupo é o das figuras sonoras, que são recursos bastante utilizados também em poemas e músicas. E pelo caráter expressivo que eles têm, proporcionam ao leitor uma experiência sinestésica. Isso aí. Comecemos pela onomatopeia, né, que é um recurso utilizado com o objetivo de reproduzir um barulho, um som ou um ruído. É muito usado aqui em histórias em quadrinhos, como vamos ver aí no exemplo no poema do Relógio de Vinícius de Moraes. Passa tempo, tic-tac, tic-tac passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac. No trecho desse poema, a onomatopeia tic-tac se refere ao barulho que o relógio faz. Vamos agora à aliteração, que a aliteração ela acontece quando se faz a repetição do som de uma consoante na mesma frase. É usada aqui para dar ênfase ao texto e para criar trava-línguas. Ela tem a sonoridade como base, ajudando a construir o ritmo, tá? Alguns exemplos bem conhecidos aí da aliteração, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, tá? A assonância, ela é parecida, então, com a aliteração, mas em vez de uma consoante, existe aqui a repetição sequencial de vogais distintas. Como nesse poema, então, de Fernando Pessoa: o que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser me deu. Percebam que primeiro temos uma sequência de vogal, né, de vogais ali, e depois a vogal E que vai aparecendo aí. Então, apesar de não estarem restritos à oralidade, os recursos sonoros em textos escritos podem complicar um pouco aí mais a compreensão do texto. Por isso, não são tão aproveitados, tá? E por fim, a paronomásia, que consiste aí no uso, né, de palavras iguais ou com sons, mas que tem ali sentidos diferentes, tá? O exemplo de como ela é utilizada no dia a dia é aquele ditado popular que diz: quem casa quer
casa. Nesse caso, a mesma palavra diz respeito ao casamento e também à moradia. Certo, gente? É importante ressaltar que as figuras de linguagem, embora em grande número, são importantíssimas para além da produção, a compreensão e interpretação de textos, especialmente literários, devido à sua construção aí, que é baseada ali na conotação.